Então, pessoal, continuando aqui, nós vimos para o sistema, para os tipos de ligação, né, em estrela e triângulo, nós temos aqui os cálculos tanto para a tensão de linha quanto para a corrente de linha. Então, vamos lá. Na ligação em triângulo, tensão de linha é igual a tensão de fase. Corrente de linha é igual a corrente de fase vezes raiz de 3. Já na ligação em estrela, tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase e as correntes elas são iguais. Então, corrente de linha é igual a corrente de fase. A potência trifásica, então, em VA, a potência aparente trifásica, ela pode ser calculada com base nos valores da tensão de fase ou nos valores da tensão de linha. Se considerarmos as tensões de fase, podemos considerar que a potência aparente ela é a tensão de fase vezes a corrente de fase vezes 3, porque nós estamos falando de 3 fases. Se considerarmos os valores de linha, podemos considerar então que a nossa potência aparente ela é raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha. A partir dessas fórmulas acima, a gente pode calcular a potência ativa e a potência trifásica também reativa, de acordo com os valores de tensão e corrente de linha ou de fase. Aqui eu coloquei as fórmulas para vocês com base nos valores das tensões e correntes de linha, certo? Então, nós temos potência ativa, ela é raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o cosseno de θ, aqui o nosso fator de potência. Já o valor do Q, ele pode ser então encontrado, a potência reativa, como sendo raiz de 3 vezes o tensão de linha, corrente de linha e o seno do ângulo θ, que seria aí o nosso ângulo do fator de potência. E podemos assim fazer a correção do fator de potência do sistema trifásico, tanto para a estrela quanto para triângulo, de capacitores também equilibrados, com cada fase produzindo 1/3 da potência reativa necessária. Então, a gente pode achar para cada fase de um sistema triângulo, por exemplo, qual é a capacitância desejada. Então, usamos aqui, pessoal, as mesmas fórmulas. Para achar o QC, a gente pega a nossa potência P, tangente do θ inicial menos a tangente do θ final. Para achar o valor do XC, nós temos a tensão ao quadrado, a tensão de linha ao quadrado, dividido pela potência reativa do capacitor. E para achar o valor da capacitância, a única coisa diferente que aparece aqui é 3 vezes, porque estamos analisando inicialmente para cada fase, então depois, para acharmos a capacitância final, então multiplicamos aí o item por 3, certo? E para y, nós temos, caso estejamos falando de uma ligação em estrela, nós temos a mesma ideia, porém, na ligação em estrela, a gente não vai multiplicar aqui pelo fator 3, a gente vai a gente vai usar a mesma fórmula, a mesma ideia que estávamos trabalhando anteriormente. Vamos ver aqui um exemplo, olha. Um motor de indução trifásico, ele desenvolve 100 HP, enquanto opera com uma eficiência de 80% e um fator de potência de 0,75 atrasado. Lembrando, fator de potência atrasado é o mesmo que fator de potência indutivo. Esse motor ele está alimentado em 480 volts, tensão de linha. O fator de potência ele é aumentado para 0,9 atrasado pela inclusão de um banco de capacitores em triângulo e pede para a gente determinar a capacitância em triângulo necessária para cada fase. Então, eu fiz aqui no caderno, ficaria mais fácil para explicar, então fui acompanhando aqui todo o cálculo, fazendo todo o raciocínio. Primeiro, pessoal, essa potência que foi nos informada de 100 HP, ela é a potência de saída. Sempre quando a gente pega valor de potência
Em CV ou em HP, esses valores eles são valores de saída. Por quê? Porque potência CV e potência HP são potências mecânicas e a saída do motor é o que nós temos a potência mecânica, tá? Então, como que eu faço para transformar esse valor de potência para um valor em watts? 1 HP equivale a 746 watts. Então, 100 HP equivale a 74.600 watts, ou 74,6 kW. O rendimento, representado aqui pelo nosso N, ele é de 80%, ou seja, 0,8. O fator de potência inicial foi informado 0,75, então o valor do cosseno do ângulo inicial é 0,75. A tensão de linha vale 480 volts e o fator de potência final foi de 0,9. Então, o cosseno do ângulo final, do ângulo θ final, é 0,9. Primeira coisa, vamos achar quem são os ângulos iniciais e o ângulo final. Então, para achar o ângulo θ inicial, eu faço cosseno a menos 1 de 0,75. E aí, eu achei, então, 41,41 graus. Para achar o ângulo θ final, eu fiz cosseno a menos 1 de 0,9 e achei, então, 25,84 graus. Então, achamos os dois valores de ângulo, vou guardar essa informação. Agora, eu preciso achar a minha potência de entrada, porque eu tenho o valor da potência de saída e não a de entrada, de alimentação do motor. Então, para achar a potência de entrada, eu posso pegar a potência de saída e dividir pelo valor do rendimento, da eficiência aqui do meu motor. Então, eu tenho 74.600 dividido por 0,8, me dá, então, o valor da potência de entrada, que é 93.250 watts ou 93,25 kW. Agora sim, eu consigo achar os valores do Q, o valor de X e o valor da capacitância para o sistema em triângulo. Quem é o Q? Q é o valor da potência P vezes a tangente do θ inicial menos a tangente do θ final. Então, o meu P vale 93,25 K, o ângulo θ inicial vale 41,41, o θ final vale 25,84. Então, fazendo esse cálculo, a gente chega no valor de 37,08 kVAR. Quando vamos calcular, então, o valor de XC é a tensão de linha, que é 480 ao quadrado, dividido pelo valor do QC, que é 37,08 K. E aí, nós chegamos ao valor de 6,21 ohms. Então, esse é o valor da reatância capacitiva. Para calcular o valor do capacitor, teríamos, então, 1 dividido por 3 vezes 2πf vezes a reatância capacitiva para o triângulo. Então, nós temos 1 dividido por 3 vezes 2π, a frequência é 60 Hz, e a reatância capacitiva que nós encontramos aqui, 6,21. Chegamos ao valor de 142,38 microfarad. Ok, pessoal? Bom, eu encerro aqui essa aula. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer dúvida, me mandem aí pela ferramenta do AVA e também por e-mail, tá? Eu deixarei meu e-mail à disposição e eu vou passar depois alguns exercícios para que vocês possam fazer sobre esse sistema trifásico, tá joia? Um abraço, até mais!